aconteceu muita coisa. Quero começar, naturalmente, pelo motivo da nossa live anterior, do plantão que fizemos agora há pouco, para falar a respeito da suposta detenção, da detenção de supostos elementos aí vinculados ao Hezbollah no Brasil, e também haveria uma busca, um mandado a ser cumprido pela Interpol de cidadãos binacionais que estariam no território libanês. A questão dos cidadãos binacionais no território libanês invoca uma outra situação, um outro pressuposto, que provavelmente só possam ser presos em sendo efetivamente nacionais libaneses se saírem do território libanês. Bom, eu disse de maneira bastante sintética, aí durante 10 minutos, um pouco mais, o que eu penso a respeito dessa situação. É imperativo que nós nos acautelemos, nós não podemos, de uma hora para outra, colocar esse fato como um fato consumado, como uma situação inexorável, com a condenação, com o trânsito em julgado de pessoas que estariam sendo investigadas em função, inclusive, de uma publicação no Twitter do primeiro-ministro de Israel, de uma colaboração entre a inteligência de Israel, entre o Mossad e a Polícia Federal Brasileira. Vamos acompanhar os desdobramentos. Nós já tivemos em situação anterior o anúncio de que haveria um grupo, na época das Olimpíadas, que teria tentáculos no Paraguai e no Brasil, que poderia ter desfechado ataques aqui no Brasil, e isso acabou, por investigações posteriores, não se confirmando. Vamos nos acautelar, observar e acreditar na máxima do Estado de Direito, que eu sempre defendo arduamente contra a oposição de alguns, que nós não podemos execrar, nós não podemos condenar, nós não podemos pechar ninguém em função de investigações preliminares, mesmo ainda quando haja a situação de cunho indiciário, que poderia levar, inclusive, a situações de mandados de prisão preventivos. Gente, nós estamos num momento de guerra de propaganda, nós estamos num momento de guerra de informação, nós estamos num momento de guerra por simpatia, por mentes, almas e por corações. Nós estamos em um momento que milhares de pessoas saíram às ruas no último dia 4 de novembro, sábado, para manifestar solidariedade com os palestinos, inclusive aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, uma grande manifestação. E, naturalmente, como eu tenho alertado no Twitter, como eu tenho alertado no Telegram, dando a informação e fazendo a análise, nós podemos nos deparar com informações falsas, com bandeiras falsas, com falsas acusações, com falsas imputações, e também há a possibilidade, que nós não podemos ignorar, de erros materiais, eventualmente, em relação ao fato. Por isso nós temos instâncias de justiça, por isso nós temos a Polícia Judiciária, o Ministério Público, né, que é o Custos Legis, que é o fiscal da investigação. Nós temos as instâncias do Judiciário até chegar em matéria constitucional no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte, e a gente tem que observar, né? A gente não pode ser leviano nem de fazer uma afirmação peremptória, de plano, dizendo que tratar-se-ia de uma false flag, mas nós não podemos também condenar alguém ou execrar alguém por situações de caráter preliminar, de investigações preliminares e cunho indiciário. A grande verdade é que tudo isso, nesse momento, vai ser muito explorado para propaganda. E em muitos lugares do mundo já repercute a noção que no Brasil haveria uma célula do Hezbollah pronta a cometer atentados contra instituições judaicas e contra interesses do Estado de Israel. É importante que se frise que é necessário proteger toda e qualquer instituição sediada em território nacional. É importante que se frise que esse é um ponto que não pode permitir transigências e negociações. Quer dizer, nós precisamos combater qualquer tipo de ameaça, mas de forma responsável, e nós precisamos observar, dando crédito, que está claramente assegurado pelo nosso ordenamento jurídico. Então, a minha primeira impressão é: vamos observar de maneira cautelosa, vamos observar de maneira prudente, vamos observar sem que nós façamos propaganda e que nos sujeitemos a uma guerra de informação e contra-informação que certamente, nesse momento, não vai atingir apenas o Brasil. Vai atingir o mundo todo. Europa, Alemanha, França, Espanha, América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em todos os lugares, nós teremos essa situação. O Álvaro Lima diz aí: proteja aí esses terroristas. Álvaro Lima, aqui a gente não protege ninguém que esteja fora da lei. Porém, é necessário que o senhor entenda que o senhor não pode fazer esse tipo de afirmação peremptória
em se tratando de situação de cunho indiciário, seja contra eles ou seja contra qualquer cidadão. Então, as pessoas perderam a noção do necessário respeito ao processo legal, né? É muito fácil acusar, pechar, discriminar a televisão, a Rede Globo, a grande mídia, faz uma afirmação ali de cunho imperativo, né? Então, determinando que há uma situação quando deveria se acautelar para dizer que há uma investigação. Essa é a minha posição e eu reafirmarei ela tantas vezes quanto seja possível em se tratando de qualquer situação. Nós estamos num momento muito delicado do mundo.